A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para uma preparação de aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, alunos, professores e todos que amam a Escola Dominical e a Palavra de Deus, para juntos prepararmos a lição da semana. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, para que possamos ter uma ideia de até onde o nosso conteúdo está alcançando. Preste atenção nos avisos, pegue lápis, caneta, bloco de notas para fazer anotações. Já pega a sua Bíblia e revista, porque nós já estamos começando aqui a nossa aula. Mas antes, eu quero dar aqui um aviso. Você recebeu algum tipo de treinamento para dar aulas na escola dominical? Ou você, como mais de 90% dos professores, está dando aula por disposição, por prazer em servir, ou até mesmo por necessidade? Pois bem, o treinamento Transforme Suas Aulas chegou para ajudar você, professor da escola dominical, que quer servir a Deus melhor e quer fazer com mais excelência aquilo que você já está fazendo. O treinamento Transforme Suas Aulas está sendo lançado nestes dias e muitos professores já têm sido abençoados. Eles estão adquirindo e nos dando um retorno, feedback de que têm sido abençoados com as nossas aulas. Por isso, não perca a promoção de lançamento do treinamento Transforme Suas Aulas. De R$ 199 por apenas R$ 49,90 com acesso vitalício. Olha só, você vai ter acesso vitalício às aulas que já estão lá, acesso às atualizações. Sempre que eu gravar uma aula nova, um conteúdo novo, eu vou incluir lá na plataforma e você não vai precisar pagar de novo por isso, só vai pagar uma vez. Você também terá acesso a um treinamento exclusivo chamado Treinando Líderes, para quem lidera departamentos na igreja. Tudo com acesso vitalício, acesso às atualizações e muito mais. Por isso, não perca a oportunidade. Invista no seu ministério. Se você ama a obra de Deus, invista no seu ministério para servir a Deus com mais e mais excelência. Aproveite, é o primeiro link aqui na descrição. Adquira o seu treinamento Transforme Suas Aulas de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Você estará abençoando a minha vida e o meu ministério e será bênção, sem dúvida, para você também. Bom, vamos então para a nossa aula de hoje. Neste vídeo nós traremos aqui a lição 3 na classe dos adolescentes, que está falando aí das chamadas epístolas universais. Na classe dos adolescentes, na lição 3, nós vamos estudar o tema A Poderosa Mensagem da Carta aos Hebreus. A poderosa mensagem da Carta aos Hebreus. O texto em destaque, a mensagem, está em Hebreus 10 e 12. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus, ou à destra de Deus. Então nós vamos falar um pouco hoje na nossa aula sobre o sacrifício de Cristo. Eu gostei dos temas aqui dos tópicos, não é? O sacrifício de Cristo é eficaz, o sacrifício de Cristo foi único e o sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. O primeiro tópico vai falar sobre o sacrifício de Cristo é eficaz. Você já ouviu a expressão no tempo da lei? Ela é utilizada geralmente para se referir ao período que abrange o tempo desde Moisés até Cristo. Antes do nascimento e ministério de Jesus, o relacionamento entre Deus e o seu povo, entre Deus e o homem, era orientado pelos mandamentos presentes na lei do Senhor, que foi entregue ao povo de Israel por meio de Moisés. Em Cristo, uma nova aliança ela foi ali estabelecida, não é? Com novos princípios, certo? Então, em Cristo, o relacionamento entre
homem e Deus se dá por meio da fé em Jesus Cristo e não pela obediência aos ritos e costumes do tempo da lei, ok? É pela fé no que Cristo fez, é pela fé no sacrifício de Cristo, tá? Então, veja, quando nós então olhamos para a antiga aliança, a primeira aliança, nós precisamos entender que o que está ali não era definitivo, era temporário. Aquilo ali apontava para o sacrifício definitivo, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Porque a Bíblia diz, inclusive, aqui em Hebreus, que o sacrifício de animais não era capaz nem suficiente para perdoar pecados, certo? Então, estes sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Olha só o que diz aqui a Bíblia em Hebreus capítulo 9. É muito bom você fazer anotações e pega esse texto e pede para os alunos lerem esse texto durante a semana, não é? Então você vai ver que aqui ele vai apresentar a primeira aliança. Verdadeiramente o primeiro pacto, a primeira aliança, tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre, não é? Mas, no versículo 11, Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes ou novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós, certo? Por quê? Porque o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Então, o sacrifício do Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo realizado na cruz. Então, esse primeiro tópico, ele vem para deixar muito claro que somente o sacrifício de Cristo é eficaz para purificar pecado. Lembra João 1,29? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós acabamos de ler aqui Hebreus 9, 11 e o 12 até o 14, que é o texto que ele está mostrando aqui, certo? Então, o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é eficaz, ele é perfeito. É por isso que Paulo escreve em Efésios 2, ele diz, é pela graça, não é? É pela graça. Vamos ler aqui, ó. Eu gosto de ler porque tem hora que dá branco na cabeça da gente, né, irmão? É versículo que está na nossa boca, mas às vezes dá. Ó, ele diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E não vem de vós, isso é dom de Deus, né? Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é o copo por meio do qual a gente bebe a água da graça. Gostou? Então escreve aí. A fé é o copo por meio do qual nós bebemos a água da graça. Bem simplesinho, né? Mas dá para entender. Então é pela fé. É por meio da fé. Fé no quê? No sacrifício de Cristo. Que o sacrifício de Cristo é perfeito. Que o sacrifício de Cristo é completo. Que o sacrifício de Cristo é eterno. Que o sacrifício de Cristo ele foi aceito por Deus. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E mesmo assim ele era um de nós. Ele se tornou um de nós. Certo? Então o sacrifício de Cristo é eficaz. Certo? Muito bem. Então, nós estamos aprendendo aqui que o sacrifício de Cristo é pleno e agradável a Deus. Tá? O apóstolo Paulo também ensinou sobre isso em Colossenses 2 e 13. Eu gosto muito desse texto. Se não tiver marcado na minha Bíblia, eu vou marcar agora. Ó, Colossenses 2, 13 e 14. Ó. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Ok? Então o sacrifício de Cristo ele é
eficaz. Tópico 2, ele vai falar que o sacrifício de Cristo foi único. O sacrifício de Cristo foi único e é suficiente para o perdão do pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, tá? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele se tornou um de nós, mas sem pecado, certo? Aí a gente faz aqui algumas observações para a gente entender. Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Portanto, como por um homem entrou no mundo, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, certo? Porque todos pecaram. Olha o 17. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Aí, o versículo 20, além disso veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. O sacrifício de Cristo, ele é único. Por isso todo aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa-os diante de Deus, crendo em Jesus como Salvador, é perdoado e salvo da condenação eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que salvação combina com reconhecimento do pecado, arrependimento, confissão e abandono, tá? Com nossos pecados perdoados, podemos acessar a presença de Deus, pois toda a culpa foi removida. O homem, lembra que na antiga aliança, o que nós tínhamos lá no templo? Tinha o véu. O acesso não era pleno à presença de Deus, certo? Agora, em Jesus somos justificados diante do Pai. Romanos 3:24. Justificado é declarados inocentes. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Então o perdão é completo. Não há necessidade de outras ofertas, como acontecia na antiga aliança. Não é? Que tinha lá que ofereceu a oferta anual, a oferta pelo pecado, a oferta pelo povo. Não. O sacrifício de Cristo é pleno, completo e perfeito. Ele é único. Portanto, fica claro que ninguém pode alcançar o perdão de Deus por meio de obras, dinheiro, mérito pessoal ou sacrifício de qualquer espécie. Todos os homens são pecadores. Todos, e portanto condenados à morte. O salmista Davi, no Salmo 51, diz que ele foi gerado em pecado, e em pecado foi concebido por sua mãe. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, para que fique bem claro lá na sala de aula, que não existe uma classe específica de pessoas que não necessite do perdão de Deus. Tem uma classe de pessoas hoje, aquela classe colorida, que eles estão sendo conduzidos por um caminho aonde dizer que eles estão vivendo em pecado é errado. Ou seja, eles estão sendo conduzidos a achar que eles são uma classe diferenciada. Ou seja, todas as outras pessoas podem ter pecado. Todas as outras pessoas precisam se arrepender, mas as pessoas da comunidade colorida não. Por quê? Porque eles são assim, porque Deus os ama, porque... Não. Todos pecaram. Não tem uma classe sequer de pessoas que não necessite do perdão de Deus, que não precise se arrepender de seus pecados, sejam eles quais forem. Não existe, certo? Assim como não existe uma classe de pessoas que, uma vez que se arrepender, não seja perdoado por Deus. Olha só que coisa interessante.
Não existe uma classe que não precise do perdão de Deus. Assim como não existe uma classe que não alcance o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos que se arrependerem, independente de qual estilo de vida tiverem. Então não existe um estilo de vida ou uma classe de pessoas que, não, a gente não precisa do perdão de Deus. Não, que isso? Nós estamos vivendo a nossa vida, tá tudo bem. Sabe assim, acima de todo... Não tem. Todos pecaram. Independente do comportamento. Eu acho até que o discurso sobre a questão do pecado acabou ficando muito recluso a essa comunidade. Não, todos pecaram. Logo, todos estão perdidos. Quando a Bíblia diz lá em João que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido, não importa a classe social, não importa a etnia, cor de pele, se tem dinheiro ou não tem, qual é o estilo de vida, o comportamento sexual que tem ou não, isso não importa. O que importa é que o amor de Deus é para todos que creem, que se entregam, que renunciam. Isso é para todos. Não tem uma classe específica que não precise do perdão de Deus ou que não possa ser alcançada pelo perdão de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é a incredulidade, é a dureza de coração, é não se render, é não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, é não receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque se receber, não importa que comportamento a pessoa tenha. Por quê? Porque a libertação e transformação é gerada pelo Espírito Santo, após a entrega, após se render, após receber Jesus na sua vida como Zaqueu, receber Jesus gostoso na sua vida. Mas muitos, ao invés de fazer como Zaqueu e receberem Jesus com alegria, e receberem Jesus com prazer em suas vidas, eles estão fechando a porta, eles estão mandando Jesus embora. E aí ficam bravos, porque ao mandar Jesus embora, o homem colhe o quê? Condenação eterna. Aí eles ficam bravos com Deus. Não, é só abrir a porta, é só deixar Jesus entrar que dá tudo certo. Aleluia. Certo? Então todos os homens são pecadores. Todos. Tá? Todas as pessoas precisam da salvação, porque a recompensa pelo pecado é a morte, acabou. Mas por seu amor e graça, Deus providenciou em Cristo um meio único para nos salvar da condenação. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pronto. Então, para não ser condenado, só tem um caminho. Não adianta brigar com a igreja, não adianta, não. Para não ser condenado ao inferno, só tem um caminho. Jesus. Entregar-se a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E a sua palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Certo? Então, veja, por isso que é importante, inclusive, aproveitando que estamos aí numa aula para adolescentes, falar para eles que aceitar Jesus é recebê-lo como único e suficiente Salvador em suas vidas e render-se a Ele como Senhor de suas vidas. Para quê? Para obedecer a sua palavra. Certo? É preciso dizer isso. Faça apelo para adolescentes. Eu estava em um podcast, numa igreja esses dias, gravando um podcast, transmitindo lá. Eles me convidaram. E a hora que terminou, um adolescente veio, o líder trouxe ela para mim e disse, olha, ela quer voltar para Jesus. Então, todo o ambiente que você tiver, adolescentes, sempre faça o apelo. Faça o apelo para os que estiverem desviados, faça o apelo para os que não são crentes e faça o apelo para aqueles que estão em dúvida quanto à sua salvação. Você vai ver como é maravilhoso a reação deles. Às vezes eles estão apenas esperando que alguém pergunte, mas a gente se encanta com eles ali dentro da igreja e fala, nossa, tá tudo bem. Não, faça a pergunta, você vai se surpreender. Muito bem, então há perdão de Deus disponível para você, há perdão de Deus disponível para todos nós. Né? Então porque eu tenho tal prática eu vou para o inferno. Não, você vai para o inferno porque não entregou sua vida para Jesus. Porque você só tem essa tal prática porque você não entregou a vida para Jesus.
Porque se você entregar de verdade sua vida para Jesus, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Olha que coisa. Entende? Então, não é o efeito, é a causa. O pecado que as pessoas apontam, ele é a causa de ele é o efeito de um alicerce que não foi feito. Não é? Então a gente está tratando efeito e não causa. Qual é a causa? Não entregou a vida para Jesus. Porque quem entrega a vida para Jesus de verdade, ele começa a apresentar outro tipo de comportamento, simples assim, por obra do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, a vida da pessoa vai mudando. Simples assim, tá bom? Muito bem. Tópico 3 chegando, com o tema O Sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se no canal, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário vale ouro, tá bom? Deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Quero pedir que você também não se esqueça, o primeiro link é o treinamento Transforme Suas Aulas, um preço super promocional de lançamento, porque eu quero abençoar a sua vida. Dezenas de professores já adquiriram e logo eu vou falar centenas, porque este é um treinamento inédito. Você provavelmente não recebeu nenhum tipo de treinamento. E aí, vai continuar fazendo o que dá ou quer melhorar? Se você ama os seus alunos e quer fazer a obra de Deus com excelência, esse treinamento é para você, de R$ 199 por apenas R$ 49,90, com acesso vitalício e acesso a todo o conteúdo que eu produzir, atualizações deste treinamento, outros treinamentos que eu produzir, vou colocar tudo na plataforma e você não vai precisar pagar mais nada por isso. Adquire uma vez e acessa o treinamento e todo o material que eu produzir de maneira vitalícia. É bom ou não é? Então adquira aí, é o primeiro link. Olha só, o sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote podia acessar o Santo dos Santos. Ele fazia isso apenas uma vez no ano. Agora, na nova aliança, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos liberdade de entrar no lugar santíssimo. Eu gosto do texto de Hebreus, capítulo 4, é isso? Hebreus, capítulo... Não, 4 não. Vamos lá, nós vamos achar. Hebreus, que ele vai dizer aqui que agora a gente pode entrar com liberdade. Nós podemos entrar agora com confiança diante do trono da graça para sermos atendidos em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Portanto, cheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então, nós agora temos, por meio de Cristo, total acesso à presença de Deus. Quando o corpo de Jesus foi ferido na cruz, ele deu o último grito, tetelestai, está consumado, o véu do templo, que simbolizava essa separação entre Deus e os homens, só o sumo sacerdote entrava ali, ele foi rasgado de alto a baixo. Isso foi uma sinalização de Deus, de que o acesso à presença dele, agora, não era mais por meio de sacerdotes, era por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo. Olha só esse texto de Efésios, capítulo 2, vale a pena você anotar e levar para a sala de aula. Efésios capítulo 2 e versículo 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, agora em Cristo vós chegastes perto, pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? De ambos os povos, gentios e israelitas. E derrubou o muro de separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, ele pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao
Pai. Então, Jesus é o caminho que nos conduz como filhos à presença de Deus. Em Cristo, o acesso ao Pai está garantido e liberado. Eu costumo dizer, aqui ó, Tiago, olha que lindo esse texto de Tiago, né? Que nós devemos evitar o pecado, mas quem conhece a Deus e a sua palavra, quando ele evita o pecado, mas quando peca, não corre do Pai, ele se aproxima do Pai. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então, o acesso ao Pai está liberado. Nós não devemos pecar, mas quando pecarmos, não precisamos ter medo de Deus. Pelo contrário, temor. Temor significa não fugir de Deus, mas se aproximar. A aproximação de quem peca de Deus, arrependido, humilhado, coração contrito, decidido a abandonar o pecado, é uma demonstração de que conhece, que pecou, que errou, mas também conhece que Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que limpa, Deus é um Deus que purifica por meio do sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Portanto, a salvação em Cristo Jesus é a maior de todas as bênçãos do ser humano e para o ser humano. É, inclusive, o ápice da obra de Cristo. É o foco da vida de Cristo, não é outra coisa. É o foco do Evangelho, a salvação do ser humano. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.